pelas 5 regiões do país. Estivemos já conversando, acho que faltei uma ou duas, mas no resto eu tive em todas elas com ele, conversando, debatendo, ouvindo as pessoas, cumprimentando a doutora Caia, que está aqui conosco. Mas eu acho que fico feliz, primeiro, Sônia, desse debate, dessa oportunidade de a gente ter um ambiente para que a gente possa conversar, dialogar e com um propósito de questões e soluções que venham solucionar esse problema. Na verdade, o direito à saúde é um direito fundamental, mas essa efetivação é complexa. Sabe que nós temos um conflito existente entre uma assistência à saúde integral e de qualidade com a limitação de recursos. Não é no sistema único, é um problema que nós temos com relação ao subfinanciamento desse sistema. Nós temos na saúde suplementar também a capacidade das famílias brasileiras de bancar, de arcar com seus planos de saúde, ou seja, é uma questão que a gente precisa enfrentar. Por isso esse olhar holístico sobre o problema é importante para que a gente possa avançar e enfrentar todos esses problemas que nós temos. Obviamente, dentro do setor, nós temos desafios estruturantes pela frente. Nós temos uma transição demográfica que, no mundo, em 2050, nós teremos uma estrutura etária envelhecida. No Brasil, em 2030, se considerarmos pessoas até 60 anos ou acima de 60 anos, nós também teremos uma estrutura envelhecida, que causa e pressiona os custos do setor como um todo. Nós temos as inovações tecnológicas. Quanto mais a indústria apresenta e oferta nesse mercado, isso é incorporado dentro do setor, o que acaba onerando também esse nosso setor, esse nosso sistema. Nós temos as questões relacionadas à judicialização, que é um problema tremendo no nosso país. Obviamente, vivemos hoje numa hiperjudicialização, em que muitas vezes essa judicialização, obviamente, tem a boa judicialização que eu menciono e a má judicialização. A má judicialização é quando você procura um direito aquilo que não está previsto no seu contrato, e aí você, dentro de um caso concreto específico, você acaba beneficiando um consumidor em detrimento de toda uma coletividade. E aí, pegando um gancho do que o próprio deputado mencionou, desses medicamentos de alto custo, nós temos um medicamento que hoje, no sistema público, custa o valor de R$5 milhões, quando no sistema privado custa em torno de R$9 milhões. E aí, deputado, é só uma fala que eu acho que é importante a gente fazer, porque dentro desse nosso setor da saúde suplementar, nós temos operadoras pequenas, médias e grandes. Operadoras pequenas e médias correspondem a quase 90% desse nosso mercado, por isso a nossa preocupação. Quando a gente regula a Agência Nacional de Saúde Suplementar, qualquer decisão que venha a ser tomada pela agência, ela atinge da mesma forma uma pequena, uma média e uma grande operadora. Aí você tem um medicamento como esse, de alto custo, que custa R$9 milhões, 20% das operadoras de plano de saúde não faturam no mês um valor equivalente a um medicamento como esse. Ou seja, se uma operadora for obrigada a ter que arcar com um medicamento de alto custo como esse, obviamente você vai praticamente quebrar essa operadora. E aí eu estou, na verdade, na lógica aqui que eu tenho que trazer para vocês, é que não estamos restringindo o acesso, não é essa a lógica que eu estou querendo colocar, mas sim que a gente precisa encontrar formas e fontes de financiamento para custear também esse medicamento, porque na verdade a capacidade das famílias brasileiras está chegando ao seu limite. Nós não é a operadora que tem dinheiro são os beneficiários de plano de saúde. Não adianta achar que a operadora que é rica, que a operadora que tem dinheiro, a operadora só sobrevive e só está atuando nesse mercado em razão dos seus beneficiários de plano de saúde. Por isso a necessidade de discutirmos esse setor, discutirmos novas propostas. Eu acho que o projeto do deputado Duarte, obviamente como um todo, eu acho que tem iniciativas excelentes, positivas, que nós precisamos sim avançar. Tem outras que dentro de uma lógica da regulação, que a gente tem algumas restrições que a gente precisa colocar, e já falei para o deputado, obviamente, com relação à minha preocupação em alguns pontos específicos, mas eu vejo que esse debate, essa discussão precisa ser travada, porque hoje nós estamos chegando a um ponto em que há uma desconfiança generalizada entre todos os atores do setor. Você tem a operadora que está, de alguma forma, desconfiada do prestador,
que está, por outro lado, desconfiado da operadora e, no final das contas, quem acaba sofrendo durante esse processo todo é o próprio beneficiário. Então, esse ponto precisa ser visto. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula apenas um elo dessa cadeia. Nós temos como missão institucional é defender, na verdade, o interesse público, regulando as operadoras de plano de saúde, inclusive a sua relação entre os prestadores e os beneficiários, bem como desenvolver ações de saúde no nosso país. Então, nós não regulamos o prestador, nós não temos força de exigir um determinado atendimento que seja prestado pelo prestador. Obviamente tem que ser de qualidade, e aí falava mais cedo com o Deco, na verdade você precisa que os consumidores reclamem, que eles nos procurem também como órgão regulador, porque a gente vai cobrar e vai exigir essa prestação de qualidade da operadora. A operadora precisa exigir daqueles credenciados, daqueles prestadores credenciados, que eles façam esse atendimento de qualidade, e nós temos também, para regular esses prestadores, nós temos os Conselhos Regionais de Medicina, nós temos o Conselho Federal de Medicina, nós temos órgãos, o próprio Ministério da Saúde tem essa atuação junto a esses prestadores, e isso é preciso que seja feito as reclamações, que seja feito as queixas, para que de fato as mudanças aconteçam, porque, como eu já mencionei, quem prescreve, quem solicita um atendimento é o médico na ponta, e esse médico não é quem paga. Então, muitas vezes, há questões que precisam ser revistas, precisam ser observadas, sob pena da sustentabilidade do setor ser prejudicada e os atendimentos deixarem de ser realizados em razão das famílias não terem condições de arcar esses pagamentos. Eu venho aqui falar sobre a questão dos conflitos e como a agência atua entre os conflitos entre operadores e beneficiários. Nós temos dentro da agência um instrumento que é a notificação de intermediação preliminar, que é uma forma de mediação entre qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de queixa do beneficiário com a operadora, que é um processo célere, é um processo rápido, dinâmico, ou seja, uma vez apresentada essa reclamação, automaticamente a operadora é notificada e ela precisa dar uma resposta no prazo de 5 dias, quando se tratar de questões assistenciais. Quando envolver questões não assistenciais, a operadora tem um prazo de até 10 dias, e não, obviamente, não chegando a um consenso, não chegando a uma conciliação naquele momento, obviamente, é aberto um processo sancionador por parte da agência, que aí sim é um processo que vai ter que respeitar o contraditório, a autodefesa, e a resposta é um pouco, obviamente, demorada em razão da incapacidade operacional da agência, em razão da quantidade de reclamações que nós temos. Para que vocês tenham uma ideia, em 2021 nós tivemos 180 mil reclamações, no ano de 2021 na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em 2022 nós tivemos 250 mil reclamações. Em 2023 nós tivemos 350 mil reclamações. Veja que esse número vem aumentando. A taxa de resolutividade, por outro lado, é uma taxa alta. Das reclamações que nós recebemos, nós temos quase 90% de taxa de resolutividade, que é um número expressivo, ou seja, cada demanda que é solucionada pela agência é uma ação a menos que acaba acontecendo no judiciário e uma apreensão a menos por parte do consumidor. Então, temos esse instrumento, acho que precisa melhorar, eu acho que tem forma de a gente conseguir evoluir, tem inclusive uma audiência pública aberta, que vai acontecer no dia 28 de junho, exatamente para tratar e discutir sobre essas questões da NIP e sobre a fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, convido a todos que entrem no nosso site, no gov.br/ANS, para que possam se inscrever e participar desse debate, que é importante. Obviamente, a regulação é feita por todos, é uma participação social, qualquer ação que a agência venha tomar, qualquer medida regulatória que a agência venha modificar, sempre tem uma participação social, é aberto para todo o público, para que ele faça apresente as suas queixas, apresente as suas contribuições, apresente as suas inconformidades em razão do setor, para que a gente possa, obviamente, depois olhar, avaliar e ver se é o caso da gente também fazer a modificação que for apresentada. Temos também um programa chamado Parceiro da Cidadania, que é um programa que nós fazemos acordo de cooperação com vários órgãos de defesa do consumidor. Nós temos PROCONs, temos tribunais de justiça, temos ministérios públicos
que tem o intuito e o propósito exatamente de fazer o compartilhamento de conhecimento daquilo que a regulação faz perante esses órgãos, e a gente faz eventos ao longo do ano todo. Aqui no Maranhão nós temos a Defensoria Pública Estadual como parceiro nosso desse programa, parceiro da cidadania, e nós temos evoluído e fazendo uma ampliação cada vez maior, porque é importante que haja um conhecimento de todos daquilo que a regulação faz, porque muitas vezes aquilo que está sendo questionado, reclamado, como se a regulação não tivesse qualquer tipo de atuação ou não tivesse qualquer tipo de interferência, na verdade há um certo desconhecimento daquilo que a gente já está fazendo. Porque muitas vezes é um problema na ponta, é um problema do atendimento que não aconteceu, mas a regulação exige o atendimento. Vou trazer o exemplo de questões dos transtornos do espectro autista. Em 2021, a agência já incorporou as sessões ilimitadas para terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, ou seja, já houve uma ampliação. Em 2022, nós incorporamos no rol da agência todo e qualquer tratamento para os pacientes dos transtornos do espectro autista, com métodos e técnicas, toda e qualquer técnica e método que esteja aplicado no mercado. Veja que a regulação já permitiu esse atendimento a esses pacientes. Doenças raras, da mesma forma, obviamente, tem medicamentos de alto custo que a gente tem uma discussão, e aí é uma situação mais específica, mas mesmo assim, em razão da mudança legislativa ocorrida em 2022, da 14.454, todo e qualquer procedimento ou medicamento que tenha evidências científicas, a operadora de plano de saúde ela é obrigada a ofertar àquele beneficiário. Obviamente, nesse caso específico da Lei 14.454, a agência foi excluída desse processo em razão dessa mudança da Lei 9.656, em que determina que há apenas uma relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde, e aí a agência, sim, não tem o que fazer. Mas queria só fazer mais nessa linha relacionada a essa questão da mediação. Nós temos ainda 12 núcleos espalhados pelo Brasil, exatamente para atender de forma presencial todo e qualquer beneficiário do setor de plano de saúde, e toda e qualquer reclamação que venha a ser feita. Vou deixar aqui o nosso telefone, que é o 0800 701 9656, que é um canal do Disque AMS. Nós temos também no próprio site, você preenche um formulário para apresentar a sua reclamação, para apresentar a sua queixa, e tem, como eu já mencionei, esses núcleos. Então, é essa a forma que a agência tem de atuar perante o setor regulado. E aí trago um dado importante que eu hoje estou como presidente do Fórum das Agências Reguladoras Federais, são 11. E das 11 agências reguladoras, o consumidor, o beneficiário, dentro da nossa agência, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem uma força que nenhuma outra tem. E aí explico. Toda e qualquer reclamação, e aí trago o pedido feito pela doutora Karen quando solicita que a demanda aconteça, de fato a reclamação chegue ao PROCON, à agência, aí no caso a agência, essas reclamações servem de insumos para que a gente possa, dentro de um programa nosso interno, que é o monitoramento de garantia, poder suspender a comercialização desse produto após 2 ciclos em que a operadora de plano de saúde não consiga atingir aquela qualidade no atendimento que é prestado. Veja que força tem o consumidor, veja que força tem o beneficiário, a partir do momento em que ele presta aquela queixa, além de ter, dentro da multa que vai ser apresentada, que vai ser aplicada à operadora, aquela reclamação serve de insumo para que a gente suspenda a comercialização daquele produto da operadora até que ela volte a ter um ciclo em que essas reclamações são resolvidas, são diminuídas, para que ela possa de novo voltar à comercialização. Então, a regulação tem atuado, obviamente, estamos vivendo momentos complicados, tem questões que são vistas, a regulação prevê regras que muitas vezes não são observadas pelas operadoras, e a agência vem atuando sim sobre isso, além disso, fazendo visitas pessoais, abrindo os processos com relação a esses cancelamentos, de rescisão de cancelamento motivado, como foi mencionado. Existe uma regra que estava posta na regulação, e aí houve uma ação do PROCON do Rio de Janeiro, em que o Tribunal de Justiça determinou a exclusão na regulação da agência, na resolução normativa 159, no parágrafo 1º do artigo 17,
em que a agência foi obrigada a excluir esse dispositivo que exatamente estabelecia quais as regras deveriam ser adotadas pelas operadoras e pelos contratantes, ou seja, dentro de uma lógica de igualdade de possibilidade de cancelamento imotivado. E aí, com essa exclusão, o que é que ficou estabelecido e determinado? Aquilo que estiver previsto no contrato é que pode ser observado por essa relação entre operadora e contratante. Por isso que, na verdade, nós não podemos atuar mais com relação a essa questão de rescisão imotivada, mas o deputado Duarte tem uma proposta que eu tenho uma certa crítica a ela em razão do comportamento que originou o próprio plano individual. Hoje você tem uma dificuldade de comercializar plano individual exatamente em razão da impossibilidade de rescisão unilateral dos contratos. Essa é um efeito, uma consequência dessa decisão, na verdade, dessa regulação que está prevista na Lei 9656 e que as operadoras de plano de saúde, elas simplesmente não têm apetite de comercializar. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar não tem competência para obrigar a operadora a vender esse produto ou aquele outro produto. A exigência que a gente faz é que, uma vez comercializando esse produto, não pode haver por parte da operadora qualquer seleção de risco, ou seja, qualquer beneficiário, seja ele em qualquer necessidade de atendimento que tenha, a operadora é obrigada sim a comercializar aquele produto para aquele beneficiário. Então, qualquer negativa que eu vi aqui no slide da doutora Karen, que havia questões em que as operadoras estavam se negando a comercializar produto. A única possibilidade disso acontecer é se eles, ou essa operadora, ela não comercializar esse produto. Caso contrário, ela tem por obrigação comercializar esse produto para aquele beneficiário. Então, trazendo um pouco aqui do tema que foi posto e colocado sobre a mediação de conflitos que nós temos na Agência Nacional de Saúde Suplementar, é o que trago. Obviamente, vai estar aberto aqui ao debate. E só lembrando também que a agência tem estado com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, a gente faz parte de um assento lá no FONAJUS, em que também nós estamos tentando encontrar uma forma de criar um núcleo para subsidiar os magistrados. A exemplo do que acontece no NATJUS, na saúde pública brasileira, é criar o NATJUS Saúde Suplementar, para exatamente subsidiar os magistrados para aquelas decisões ou aquelas ações que são ajuizadas no setor privado. Então, são essas situações que essas das colocações que tenho que fazer e me coloco à disposição, mais uma vez agradecendo e a alegria de estar aqui representando a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muito obrigado. Registro a presença do vereador Ribeiro Veto, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís, e convido para compromisso. Senhor vereador, o senhor tem 10 minutos para a sua fala. Bom, primeiramente, a todos presentes. Falaram que eu ia falar à tarde, né? Mas eu quero dizer a todos vocês que eu estou aqui, né, embora seja vereador, é uma temática mais no sentido federal, né? Aqui o deputado Duarte Fundo, que é um ativista, né, pela comunidade autista, pelas pessoas com deficiência. E eu quero dizer a vocês que eu sempre sou muito procurado, né, por pessoas que estão tendo seus direitos violados, né, pessoas que são usuárias de planos de saúde, e
tem seus direitos violados. A gente tem um escritório comunitário de advocacia, que a gente faz uma advocacia comunitária em parte dele, lá no São Francisco, e a gente tem feito a nossa parte, enquanto político, enquanto autoridade municipal, embora não seja competência nossa legislar acerca disso, né, dessas questões dos planos de saúde, mas nós temos vitórias importantes. Eu sou o criador da Procuradoria da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal, onde nós aprovamos e estamos aguardando apenas o espaço físico para institucionalizar o fato. Criei também o Fundo da Pessoa com Deficiência, que é um fundo que vai ajudar as pessoas com deficiência a terem acesso a melhores dispositivos, a melhores tratamentos para os seus devidos tratamentos, para as suas devidas enfermidades. Então, a gente tem algumas contribuições, né, que eu estou até preparando aqui uma fala, que seria cada tarde, e se nós tivermos a oportunidade, eu vou trazer alguns desses feitos aqui, né, que nós fizemos enquanto vereador de São Luís. Não cheguei mais cedo, na verdade cheguei às 8h30, mas ainda o dispositivo ainda não estava pronto. Eu tive que ir para a Câmara Municipal, visto que eu nunca faltei uma sessão na Câmara, eu não poderia deixar de estar lá, né, para apreciar as matérias da cidade. Lá no São Francisco, atrás do Hotel Belmire, número 488. Só nos procurar lá, nós temos uma banca de 4 advogados, onde a gente faz esse trabalho em favor das pessoas com deficiência. Sobretudo, atrás do Hotel Belmire. Sobretudo, as pessoas com transtorno do espectro autista. A gente busca oferecer esse serviço, não só esse serviço como outros. A gente criou o projeto Coração Azul, que é coordenado pela minha chefe de gabinete, a Carol Palhano, onde a gente tem uma feira do empreendedor, que já está na 7ª edição, onde todos os meses a gente leva cerca de 50, 60 mães e pais atípicos para algum grande centro da cidade, a fim delas fazerem a exposição dos seus produtos e poderem completar a sua renda. A gente sabe o quanto é difícil, né, a vida de uma mãe e de um pai atípico. Eu não sou pai atípico, mas eu vivo com uma companheira de trabalho, a Carol Palhano, onde eu me sensibilizei e hoje me considero uma ativista, uma pessoa que busca políticas públicas de fato, nem para isso eu tenho tirado do meu próprio bolso para ajudar as famílias atípicas da cidade. Eu sou menos discurso e de mais ação. Faço um trabalho, de fato, você esteve lá conosco, no nosso espaço lá no São Francisco, que tem 12 salas. Nós temos o projeto Jovens do Futuro, que está presente em 20 periferias da cidade, levando cidadania a mais de 1.000 crianças e adolescentes através do esporte e da educação, e dentre elas, várias crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Então, à tarde eu vou fazer um esclarecimento melhor acerca dessas ações que nós temos desenvolvido ao longo de 3 anos e 5 meses de mandato, e quero dizer que me ombreio aqui ao deputado Duarte para que a gente continue em busca de políticas públicas que sejam efetivas em favor não só da comunidade autista, mas de toda pessoa com deficiência da cidade. Em relação aos planos de saúde, como eu disse, nós temos um escritório que a gente invoca para essas pessoas que precisam desse suporte, a conseguir os órgãos liminares, e coloco aqui à disposição de quem tiver interesse. É comunitário, é pelas pessoas e para as pessoas. Mas é isso, muito obrigado. E à tarde, se nós tivermos a oportunidade de trazer aqui alguns números, alguns balanços do que nós conseguimos fazer em favor das pessoas com deficiência, da nossa cidade ao longo desses 3 anos e 5 meses. Muito obrigado. Agora, abriremos espaço para manifestações da plenária previamente inscritas, com prioridade para as lideranças de associações formalmente constituídas. Associação de Fibromialgia MAF, representada pela senhora Simone Bombardi.
convite. Ela também é uma pessoa com fibromialgia. Eu começo aqui falando não só da fibromialgia, mas falando também de um caso muito particular meu, na minha família, como vocês podem ver. Eu tenho uma filha que a gente está lutando há 3 anos para que se tenha um diagnóstico para a doença dela, que é suspeita de doença rara, púrpura ou porfiria. Pode ir passando. Ela fica nesse estado, as manchas na pele são constantes, as dores são generalizadas, sangramentos intensos. Hoje, a gente está sem plano de saúde. Meu marido faleceu há 3 anos atrás e essa é uma das questões que eu vim colocar em relação às doenças raras. Nós tivemos plano de saúde pela empresa que ele trabalhava e depois disso a empresa ofereceu para a gente apenas 1 ano depois, mais 1 ano de plano somente. E quando a Alcione me fez o convite para estar aqui nesse fórum hoje, eu comentei com ela. E ela me esclareceu que, na realidade, nós deveríamos ter tido o direito de 2 anos, né, do plano de saúde ofertado pela empresa. Aí a gente vê até onde a gente é enganado pela falta de informação, que a empresa poderia estar fazendo esse esclarecimento, sabendo das nossas lutas, sabendo o quanto a gente precisa do plano de saúde, e não temos esse esclarecimento de forma alguma. Eu acho que esse é um ponto que deveria ser largamente divulgado para conhecimento de todas as pessoas. Graças a essa informação que a Alcione me passou, eu pude auxiliar outra pessoa que foi demitida agora recentemente, e ela ia ficar sem plano no período de 1 mês, com o filho autista, tendo que fazer o tratamento, e ela até agradeceu a informação, pediu que agradecesse a você também, Alcione, porque é importante. Agora o filho dela vai poder ter assistência e a empresa vai ter que bancar esse plano de saúde ainda para ela por mais 2 anos. Então, esse é um ponto. Quando a gente trata não só das doenças raras, como é o caso da minha filha, que é um tipo de doença rara, muito pouco falada, a gente fala também da fibromialgia, no qual eu vim aqui defender as pessoas da nossa associação, a MARF, Associação Maranhense de Fibromialgias. Tanto num caso como no outro, a gente precisa de médicos constantemente. E esse é um dos pontos que nós encontramos muita dificuldade no plano de saúde, os cancelamentos de plano, sem aviso prévio. Quando a gente precisa do tratamento multidisciplinar, fibromialgia é assim, doença rara é assim, como outras patologias também. Então a gente começa, vamos lá do início, né? Eu hoje estou sem plano de saúde, mas se eu quiser fazer um plano de saúde hoje, eu vou responder um grande questionário das doenças pré-existentes. E isso conta muito para eles. Então já começa bem a dificuldade com o plano de saúde, né? A gente querer fazer o plano e com as doenças pré-existentes, a gente vai pagar um pouco mais caro, com certeza, né? E as outras dificuldades para conseguir esse plano. Então já começa bem aí. Se minha filha hoje, eu tenho que fazer um plano de saúde para ela, e eu estou achando essa dificuldade, foi bom saber da questão da Humanos, que eu já não vou procurar, né? Uma dor de cabeça menos. Mas se eu for fazer um plano de saúde para minha filha hoje, ela tem 11 anos de idade, a gente vai, com certeza, pagar muito caro nesse plano de saúde por conta das suspeitas que ela não está. São 3 anos correndo atrás, 3 anos tentando ter um diagnóstico e a gente não tem esse diagnóstico fechado. E eu hoje cuido com o SUS, né? Aquilo que a gente pode, aquilo que a gente consegue, a gente sabe que está muito demorado, as marcações de consultas e exames são demoradíssimas, e aí a gente tem que recorrer ao que nós temos direito, que é a Defensoria, que é o promotor de justiça, para que sejam mais aceleradas as consultas, seja mais rápido e a gente consiga ter alguma coisa.
Quando a gente fala da fibromialgia, que eu falo da minha associação, eu falo de muita gente que tem plano de saúde e que tem esses problemas e que tem esses questionamentos. Quando a gente fala da fibromialgia, a gente fala de tratamento multidisciplinar. Nós praticamente temos médicos, consultas e exames toda semana. Toda semana que eu digo assim, de forma geral, porque pelo menos já sim, já não, nós temos que estar fazendo algum tipo de acompanhamento. E aí a dificuldade, né, que a gente encontra, porque muitas vezes os planos questionam por que nós usamos tanto o nosso plano de saúde. É óbvio, é multidisciplinar. E a gente tem que ter um acompanhamento de todos os médicos regularmente, né, para poder fazer o nosso tratamento com dignidade. Então, começa, como eu estou falando para o senhor presidente, o início, né, para a gente conseguir o plano de saúde, um questionário imenso que eles fazem para a gente, para poder ver até onde podem ou não aumentar um pouquinho mais o valor. E essa questão dos cancelamentos, como a gente usa muito, vários usuários estão sendo cancelados do seu plano com a justificativa que a gente usa demais. Até onde pode isso? Até onde não pode? Então é aí que a gente, com todo o prazer, vem aqui participar desse fórum, porque algo tem que ser feito em prol de todas essas pessoas que precisam tanto de médicos, consultas e exames. É isso. Muito obrigada. Segundo escrito, Ilha Azul, representada na pessoa da senhora Paula De Luca.